Amém. Boa noite, igreja. É uma honra estar aqui. Eu me sinto muito honrada de poder trazer uma palavra para vocês, de acordo com o que Deus tem colocado no nosso coração, dando, sequência a esse tempo profético que Deus preparou para nós, das 7 semanas do Somos Um, quebrando as barreiras da unidade. Meu nome é Renata Borges, para quem não me conhece. Eu faço parte da Igreja Fé Cristã há 20 anos. Tenho uma caminhada aí, na nossa igreja. Eu amo a nossa igreja. Sou muito feliz aqui em todos esses anos. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, começando, por gentileza, abra a Bíblia comigo, em João, capítulo 4, versículo 23. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Quando a Bíblia fala em espírito, quer dizer que é além do natural. A nossa adoração tem que transcender aquilo que é natural e alcançar o divino, alcançar aquilo que vem de Deus. E quando ela fala assim, adorar em espírito e em verdade, quer dizer do nosso relacionamento com Deus. O nosso tempo de qualidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. E aí, quando diz assim, na parte B, o Pai, adorar em espírito e em verdade, o Pai procura os que assim o adorem. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está à procura de nós. Porque nós nascemos para adorá-lo. Em Efésios diz que nós fomos criados para adorar a Deus. Então, o que Deus está procurando somos nós. O nosso coração quebrantado diante dele. Como eu falei, esse é o nosso tema dessa noite, reunidos para adorar. Nós trouxemos aqui alguns pontos, relevantes com relação a essa palavra. E eu espero, em nome de Jesus, que você coloque a sua expectativa no Senhor nessa noite, porque Ele tem uma palavra para você, Ele tem uma palavra para nós. E vai discorrer isso a partir de agora. Amém? Diga assim comigo, eu sou um adorador. E Deus está à minha procura. O que nós precisamos entender como é ser um adorador? Nós fomos criados para adorar a Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa pregação de hoje. Adorar a Deus é relacionamento. Então, quando nós falamos assim que nós somos adoradores, quer dizer da nossa relação com Deus, a nossa caminhada com Deus. Então, a adoração não é só cantar, só dançar, mas o relacionamento com Deus. Para haver adoração, tem que haver entrega do nosso coração. Tudo começa com o nosso coração, com quem nós somos lá fora, com a nossa vida de comunhão lá fora, para então sermos adoradores em todas as áreas da nossa vida. Quando nós adoramos, como é ser um adorador? É aquele que muda o ambiente onde ele está. Quando você é adorador, você faz isso de coração. Você abre o seu coração para adorar a Deus, para engrandecê-lo pelo que Ele é. Não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é nas nossas vidas. Entendendo ainda como nós ser um adorador, nós somos igreja. Somos a congregação dos santos. Por isso, quebrando as barreiras da unidade. Quando nós nos reunimos como igreja, Deus tem liberdade para se manifestar no nosso meio. Então, nós deixamos de ser adoradores sozinhos, mas somos adoradores como a comunhão dos santos, como nós somos chamados na Bíblia. Amém? Quando a igreja se reúne, existe o crescimento, existe a restauração, existe a cura do nosso coração, a cura de quem nós somos, a cura das nossas emoções, tudo através de quem nós somos. A adoração, então, ela nos conecta com Deus, ela nos faz igreja. E a igreja adoradora é uma igreja família, É isso que nos faz ser adoradores. Tem o Espírito Santo que nos une e nos faz um. Por isso somos um, independente das nossas diferenças. Amém? Nós somos diferentes, mas Deus nos torna um com Ele. Preocupações nos afastam de Deus. Esse é um ponto importante, porque quando nós focamos naquilo que é difícil, focamos nas dificuldades, isso atrapalha a nossa adoração. Isso impede que nós adoremos a Deus de verdade, que nós abrimos o nosso coração e recebemos essa revelação da adoração. Então as preocupações, as coisas, as pessoas, elas tiram o nosso foco daquilo que realmente interessa. Eu queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, a Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, do versículo 6. Mas a graça que nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom em Cristo. Cada um de nós, então, nós temos um chamado, mas somos unidos a Deus, em Deus, pela nossa fé.
que nós precisamos fazer? Tirar os nossos olhos dessa circunstância, tirar os olhos dos problemas, das situações, daquilo que tira a nossa fé, daquilo que nos afasta de Deus, né? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por gentileza, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33 diz assim: mas buscai ao reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então também faz parte dessa ilustração que muitas vezes nós nos preocupamos com o que ainda vai acontecer, né? Com o amanhã. E isso tira o nosso foco, que é ser adoradores, né? Então nós conseguimos ser adoradores nos mantendo nessa palavra, procurando em primeiro lugar o reino de Deus, colocando Jesus no centro da nossa vida, deixando de lado aquilo que nos interfere na nossa comunhão, deixando de lado a nossa tristeza, deixando de lado as dificuldades e colocando o nosso coração em Deus. Amém? Nós precisamos então colocar Jesus no centro de tudo. Como igreja, nós precisamos ser a extensão de Cristo na terra. Como que nós somos a extensão de Cristo na terra? Imitando o caráter de Cristo, né? Sendo aquilo que Cristo é na terra. E também desenvolvendo a missão do que Cristo fez aqui. Então, fazendo as mesmas obras que Jesus fez na terra. Isso é colocar Jesus no centro e fazer dele a nossa missão, a nossa visão. Ao decidir, né? Sentir, pensar, Jesus tem que estar no centro disso. Então, o pastor sempre nos ensina assim: se você vai tomar uma decisão, ou se você vai pensar alguma coisa, ou decidir alguma coisa importante na sua vida, pense assim: no meu lugar, o que Jesus faria? Eu vou tomar tal decisão, no meu lugar, será que Jesus faria assim? Será que Jesus tomaria essa decisão dessa maneira? Será que ele decidiria desse jeito? Então é isso que nós precisamos pensar nessa noite. O adorador, então, ele tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos das adversidades, dos problemas, prioriza o reino de Deus e coloca Jesus no centro da sua vida. Isso é uma maneira de fortalecer a nossa adoração com Deus. Amém? Diga assim comigo: eu fortaleço a minha adoração quando eu coloco Jesus no centro da minha vida. Amém? Quais são os efeitos, então, da adoração na nossa vida? Paz em meio à guerra. Quando nós temos comunhão com Deus, independente do que aconteça à nossa volta, nós temos paz, porque nós conhecemos a vontade de Deus. Quando você conhece o que Deus quer para a sua vida, por mais que venha situações difíceis, você vai se lembrar das promessas que Deus deixou para você, né? Nós temos promessas para a vida financeira, nós temos promessas para a vida material, para a nossa vida emocional, para os nossos sentimentos, para a nossa família. Deus tem muitas promessas para nós. O que nós precisamos saber é conhecer quais são essas promessas, para que no momento da guerra nós tenhamos paz. No momento da guerra nós tenhamos a certeza de que Deus é conosco e que nós vamos passar por aquilo. Amém? Confiança em Deus. Um dos efeitos da adoração é você confiar naquele que te chamou. Como um pai faz com o filho, né? Como um filho faz com o pai. Ele confia, né? Uma criancinha pequena, como o pastor sempre ilustra, ela não sabe o que o pai gasta de energia, o que ele vai fazer para comprar a comida daquele mês. O filho não sabe, mas ele confia, porque ele acredita que o pai dele está cuidando dele, né? Então esse mesmo sentimento nós devemos ter com Deus. Confiar que ele está cuidando de nós em todas as coisas. Então essa confiança em Deus como nosso pai, para nos aproximar dele. Resposta das orações. Como eu falei há pouco, se você conhece a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter as respostas da sua oração. Ela pode ser sim, pode ser não, mas Deus não deixa um filho sem resposta. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, ela está aqui, ó, na Bíblia. Todas as respostas que você procura para a sua vida estão na Bíblia. Todas as respostas para aquilo que você não sabe o que fazer, tem na palavra de Deus. Né? Então é nesse momento que vem a resposta das nossas orações, na nossa comunhão com Deus. Esse é um dos efeitos da adoração. Amar o pecador. Quando nós entendemos que Deus ama o nosso próximo, do jeito que Ele nos ama, nós começamos a entender que Deus também ama aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa te chateia, te entristece, passa por uma situação ruim, e aí você tem que olhar para Ele com esse amor.
o amor de Deus por ele. O amor de Deus por aquela pessoa. Porque Deus ama ele da mesma maneira que ele te ama. Então, independente do que a pessoa tenha feito, como a Michelle pregou semana passada, nós tivemos que perdoar, abrir o nosso coração, depender de Deus para amar aquela pessoa, além de tudo isso. O amor pelo pecador também vem por gastar tempo plantando esse amor na vida dele, né? Se aquela pessoa, você não tem tanta comunhão com ela, principalmente na igreja, na sua família, se não existe muita comunhão com aquela pessoa, esta é a oportunidade de ter essa comunhão. Então, gaste tempo orando por ela, gaste tempo convivendo com ela. A gente fala que a gente só consegue amar aqueles que a gente conhece, não é? É difícil amar quem você não conhece, não é? Mas é muito mais fácil quando você convive um tempo com aquela pessoa. Quando você passa tempo com ela, você começa a conhecer as intenções do coração dela, os sentimentos dela. É mais fácil amar aquela pessoa assim. Então, esse é o momento. Você investir um tempo em conhecer aquela pessoa e amar ele como Deus ama. Amém? Liberação material. Tudo isso que Deus tem para a nossa vida também tem a ver com a liberação material. Quando nós adoramos, essa comunhão com Deus faz esse canal, né, que nós temos diante de Deus, está limpo. Então, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, todas as coisas que Deus tem para a nossa vida, começa a acontecer. Porque nós despendemos o nosso tempo em adorar a Deus. Amém? O adorador precisa aprender a viver acima de toda a resistência espiritual. Vamos ler comigo, por gentileza? 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vencendo as resistências, né, de todas as áreas, na área natural, espiritual, sentimental, tudo. Somos transformados e sendo mais parecidos com Deus. Quando a Bíblia diz ali de glória em glória, são as coisas que nós vamos vencendo na nossa vida, as barreiras, né, os medos, as inseguranças, os desconhecimentos, porque muitas vezes nós pecamos ou passamos por problemas por não conhecer a vontade de Deus, não conhecer o que Deus tem para a nossa vida. E aí quando você passa a conhecer, você começa a viver algo inacreditável na sua vida. Na comunhão com Deus em adoração, fortalecemos a paternidade. Então, um dos bloqueios, né, que nós podemos ter aí, uma das resistências, é não enxergar Deus como Pai, ou ter essa dificuldade de se lançar. Quando você chega aqui, ou mesmo na sua casa, você tem a oportunidade de colocar uma música, né? De entregar o seu coração, de abrir e cantar com todo o seu coração aquela música, é a oportunidade que você tem de se lançar nas mãos de Deus. De abrir o seu coração e adorá-lo com todo o seu ser, não só com a sua boca, não só com as suas palavras, mas com todo o seu ser. Nós fortalecemos então a nossa paternidade como filhos livres na presença de Deus. Cada vez que você faz isso, cada vez que você se lança na vontade de Deus, cada vez que você abre o seu coração e se entrega na adoração, você vai quebrando essa resistência. Você vai se aproximando de Deus, vai fortalecendo essa paternidade de Deus na sua vida, né? E aquele que acredita no Pai que tem, confia. Aquele que acredita, né, que tem fé no Pai que tem, não precisa ter medo de nada. Amém? As nossas atitudes e as nossas escolhas nos ajudam a vencer essas resistências, né? O pastor costuma dizer, e ele sempre nos ensina, que uma parte do caminho Deus faz sim. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Mas uma parte do caminho somos nós quem fazemos. São as nossas escolhas. Você pode escolher ter um tempo com Deus ou não. Você pode escolher adorar a Deus de todo o seu coração, abrir a sua boca com todo o seu coração e cantar e adorar ou não. Quando nós chegamos aqui na igreja, principalmente na igreja, porque nós estamos falando de unidade hoje, nós temos essa oportunidade, né, de abrir o nosso coração, de depender de Deus, de deixar de lado o que nos preocupa, o que nos chateia, e vir com uma expectativa santa de que Deus vai falar conosco, de que Deus tem uma palavra para transformar a nossa vida, de que Deus quer o melhor para nós. Então, que a partir de hoje nós possamos chegar aqui com essa expectativa no nosso coração. Eu vou à casa do meu Pai. E o meu Pai tem o melhor para mim. Vocês creem assim? Amém? Quantos creem de verdade que Deus tem o melhor para você? Amém? Então chega aqui com essa expectativa todos os dias a partir de hoje. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para mim.
E eu estou aqui, eu abro meu coração para o seu mover nessa noite. E aí Deus vai fazer muito mais. Mas não só cante quando você chegar aqui. Abra o seu coração de verdade. Deus, eu vou cantar com todo o meu coração. Eu vou fazer como se o Senhor estivesse aqui. Mas Ele está aqui, amém? A Bíblia fala que onde há o Espírito de Deus, ali é liberdade. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Então Ele está aqui. Ah, se você diz que você não sente Deus aqui ou em qualquer outro lugar, eu oro e nada acontece. Está faltando comunhão com Deus. Está faltando relacionamento com Deus. Está faltando intimidade com Deus. Só consegue adorar quem tem intimidade com Deus. Só consegue adorar quem é filho. Diga assim, eu sou filho. E eu sei adorar. Amém. Para vencer, então, essas resistências, uma das maneiras que eu falei agora é uma vida santa. Então, nós temos a escolha de, fora daqui, manter uma vida santa. Uma vida santa com os nossos familiares, andar em amor, perdoar sempre, ler a palavra, orar. O pastor estava falando semana passada que você pode orar a Deus o tempo todo. Você está na sua casa, você está orando, você está no carro, você está orando. Você está no seu trabalho, tem um tempinho, esteja lá em oração, conectado sempre com Deus. E aí mantendo sempre a sua comunhão aberta com Deus, né? Às vezes não precisa de uma oração, o pastor disse isso na sexta-feira, não precisa de uma oração rebuscada muitas vezes. Só precisa de uma oração com o seu coração inteiro. Com o seu coração aberto. Com o seu coração livre. Acreditando, tendo fé que Deus realmente vai te ouvir. Porque Ele nos ouve. Amém? O próximo tema aqui é oposição espiritual. Essa imagem é muito oportuna. É realmente assim, né? Existe realmente uma oposição espiritual. Satanás, ele não quer que nós adoremos. Ele não quer que nós sejamos adoradores. Ele quer tomar para ele a adoração. Aí ele nos distrai com o celular, né? Eles nos distraem aí com as notícias do mundo, então nós ficamos preocupados. Eles nos distraem com o trabalho, trabalhamos a semana toda, o tempo todo, sem parar. E por vezes deixamos as coisas de Deus para fazer o trabalho. Deixamos de vir à igreja porque estamos com dor de cabeça. Deus deixa de ser o centro da nossa vida. Essa é uma oposição que o diabo faz. Ele não quer que nós estejamos aqui. Ele não quer que você escute isso. Sabe por quê? Porque você é o adorador. E tudo que nós passamos nesse mundo é só uma preparação para o que vai vir lá no céu. Amém? Tudo que nós passamos aqui é só uma preparação para o que vai acontecer no céu. Você está sendo preparado para adorar a Deus lá no céu o tempo todo. Lá já existe adoração. Você está sendo treinado para adorá-lo lá no céu. Amém? E Deus está procurando você. Amém? Nessa oposição espiritual aí, por que ela acontece? Por que o diabo não quer que você adore? Por que ele quer impedir sua adoração? Porque quando a adoração acontece, quando tem essa liberdade na adoração, não precisa ser só aqui, pode ser lá na sua casa, no seu tempo com Deus. Quando você abre o seu coração e adora de verdade, os anjos estão ali com você. Tem anjos de Deus liberados ali no momento daquela adoração. E aquilo que é treva na sua vida é dissipado naquele momento. Então a sua adoração tem o poder de mudar o ambiente onde você está. Você pode dizer isso comigo? A minha adoração muda o ambiente aonde eu estou. A minha adoração quebra todas as barreiras que me impedem na minha vida. Então essa oposição espiritual é para impedir que isso aconteça. Amém? Como é que nós quebramos então essa oposição? Com a nossa vida com Deus, nossa vida de santidade, a nossa vida em amor, né? Nosso primeiro ministério começa lá na nossa casa. Quem nós somos na nossa casa? Quem nós somos lá na nossa família? Será que tem amor? Será que tem paciência? Será que tem alegria? Será que quando a gente conversa lá com o nosso cônjuge, né? Com a nossa esposa, com o nosso marido, é de coração? A atmosfera de amor não é só conversar, dar risada e brincar. Não, a atmosfera de amor é a atmosfera de perdão. Diferenças, mas perdão. Andar em amor. Ter alegria de conviver juntos. Essa é uma atmosfera saudável, né? E é o que Deus quer para a nossa vida. Então essa oposição espiritual nós vencemos desta maneira agora.
Próximo ponto é: busque o domínio próprio como fruto do Espírito. Como eu falei, uma parte do caminho para ser adorador é feita por nós. Será que nós temos o domínio próprio? Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio é colocar a sua carne, a sua vontade, subjugada à vontade de Deus. Você está com vontade de dormir, mas a Bíblia fala que você tem que orar. Aí você vai lá e ora. Você está com vontade de descansar porque você trabalhou muito, você chegou tarde na sua casa, mas tem culto na sexta-feira. Você vem. Isso é domínio próprio. É você vir à casa do Senhor com vontade ou sem vontade. É orar com vontade ou sem vontade. É falar de Jesus com vontade ou sem vontade. Mas falar de Jesus às vezes, meu irmão, não é só com a sua boca. As pessoas te escutam, mas elas veem você. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Se nós temos domínio próprio, nós colocamos a nossa vontade subjugada à vontade de Deus. Para a gente buscar o domínio próprio, nós precisamos depender do Espírito Santo, porque não é fácil, né? De nós mesmos, a nossa carne, ela quer fazer aquilo que ela quer. Ela quer descansar, ela quer passear. Mas o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, que nós precisamos buscar, é vencer tudo isso. Vencer o cansaço, vencer a nossa vontade, vencer os nossos pensamentos. Porque às vezes o diabo joga lá uns pensamentos. Ah, não vai, não tem problema. Ah, tá tudo bem. O pastor falou isso sexta-feira. Ah, tem nada. Nada a ver. E isso vai nos afastando de Deus cada dia mais. E aí a gente passa às vezes a semana toda passando por tudo isso que eu estou dizendo. Ah, você não anda em amor, você não planta sementes boas lá na sua vida, você não tem tempo de comunhão com Deus, você não tem essa comunhão com Deus. E aí quando você chega aqui, você já vem com essa dificuldade, né, de se entregar de verdade. Com essa dificuldade de abrir o coração, deixar Deus falar com você, deixar você ser um canal, né, vertical da vontade de Deus. Então, quando a gente chega aqui, tudo que acontece aqui nesse altar, tudo que acontece aqui na igreja, tem um propósito. Deus deu uma visão para o nosso pastor, deu uma visão para o nosso ministério de louvor, de dança. E essa visão é ajudar, ensinar, trabalhar junto com a igreja o que é adoração. Nos ensinar e nos ajudar, né, a ser adoradores. Então, quando nós chegamos aqui, é um treinamento. E a vida em comunidade, a vida com relação à nossa igreja, a nossa comunhão com os nossos irmãos, ela nos cura. Quando a Bíblia fala que não é bom que o homem viva só, se refere a isso também. As pessoas hoje sofrem com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mas sabe por quê? Hoje as pessoas estão mais isoladas, né? Você vê muito difícil uma pessoa estar na casa da outra. Isso, em vez de curar, entristece o coração. Em vez de alegrar, traz mais tristeza, mais trevas para o coração da pessoa. Então esse é um novo tempo que Deus quer para a nossa vida, né? O domínio próprio também é isso. Ah, eu não estou afim de conversar com ninguém, mas eu vou. Eu vou porque é assim que Deus vai me curar. Tem gente que chega aqui e fala, eu não gosto. Teve gente que já reclamou, né, pastor? Ah, eu não gosto de abraço. É o abraço que vai te curar. É o abraço. É a palavra que o irmão vai te dar aqui que vai te alegrar. Quantos já foram tocados por uma palavra que receberam de algum irmão aqui? Um abraço. É ou não é? Então Deus usa os irmãos para nos curar. Deus usa os irmãos para nos alegrar. Para nos dar uma palavra profética, como tem acontecido com o pessoal ali do louvor, da mídia. Amém? A Bíblia fala que onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, você também pode fazer tudo isso. Você pode ser um canal de bênção na vida do seu irmão. Você pode entregar uma palavra profética. Você pode dançar, você pode cantar, você pode louvar. Você pode ministrar, você pode tudo. Mas se você realmente crer no seu coração, né? Se você realmente acreditar que isso é possível. Então, esse domínio próprio é se entregar à vontade de Deus. Deixar a sua vontade de lado e colocar a vontade de Deus no centro. E agora nós temos esse versículo aí, ó. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe se dominar. Olha que sério. Você imagina uma cidade que não está nem um pouco protegida.
É a nossa vida quando a gente não se domina. Quando a gente não domina as nossas ações, nossos pensamentos, sentimentos. Quando nós não temos o domínio próprio. É isso que acontece. Somos como uma cidade aí. Livre para qualquer pessoa invadir e fazer o que quiser. A nossa mente é assim. Se nós não subjugarmos a nossa mente à vontade de Deus, ela vai ficar livre para qualquer pensamento. Se você não enche a sua mente, os seus pensamentos com a vontade de Deus, qualquer coisa vai fazer parte, não é verdade? Se você não passa tempo lendo a palavra, orando, dependendo de Deus, convivendo com pessoas de Deus, a sua mente vai se encher de alguma coisa. Com o que você está enchendo a sua mente? Será que são as coisas de Deus? Ou não? Então, assim como a cidade com os muros derrubados, é aquele que não sabe se dominar. Se a Bíblia está dizendo que nós precisamos trabalhar o domínio próprio, é porque nós podemos fazer isso. Então, não acredite naquilo que o diabo, muitas vezes, ele sopra na nossa mente. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo me dominar. Ah, eu não consigo parar de comer. Ah, eu não consigo largar o refrigerante. Consegue sim. A Bíblia fala que tudo é possível ao que? Crer. Se a Bíblia diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito, nós precisamos depender do Espírito Santo para que isso venha. Ele é um fruto. Como é que vem o fruto? Ele vem do nada? Não, né? Primeiro a gente vai lá, a gente planta aquela semente. Depois nós regamos a semente, depois o fruto nasce. Então esse é o propósito da vontade de Deus para a nossa vida. Que nós possamos desenvolver os frutos do Espírito na nossa vida. E a adoração é isso. É depender do Espírito Santo. Depender da direção dele. É abrir o coração para o mover dele. Amém? Tenha em mente que você é um adorador e faça da sua adoração o seu estilo de vida. Como eu falei agora no começo, adoração não é só cantar, não é só ouvir uma música, não é só falar de Jesus para as pessoas. Adoração é um estilo de vida. Para que nós possamos adorar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Será que nós conhecemos a Deus? Será que nós conhecemos a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós sabemos qual é o propósito dele para nós? Durante toda a nossa vida cristã, as coisas vão acontecendo e vão evoluindo. Então, uma das maneiras de nós enxergarmos que a nossa vida é uma vida de adoração é a evolução. Será que a nossa vida está evoluindo? Quanto tempo faz que você está na igreja? Pensa aí. Quantas coisas você já passou aqui? O quanto a sua vida já evoluiu com Deus? Será que ela evoluiu? Será que mudou? Essa evolução na nossa vida também mostra que nós somos adoradores. A adoração é um estilo de vida. O adorador, ele tem que ser transformado de glória em glória, de vitória em vitória. A adoração, então, é ser como Jesus. Ser parecido com Jesus. Ser marcado pelo Espírito Santo. Ser adorador é ter comunhão com Deus. Convivência com Deus. Esse tempo de comunhão do pessoal do louvor é um tempo que eles vão se conhecer melhor. Então, comunhão é se conhecer melhor. E comunhão é uma palavra, né? Para quem não conhece, quem não convive muito, comunhão. Engraçado, né? Comunhão é conviver, é ter tudo em comum. Você só consegue ter comunhão com aquele que você convive. Então, a sua comunhão com Deus vai acontecer quando você convive com Ele. Quando você leva tempo conhecendo a Deus, conhecendo a vontade dEle, entendendo a vontade dEle para a sua vida. Ser adorador, então, é ter essa comunhão com Deus, adorando a Deus o tempo todo. Então, a adoração também é o que eu faço, as palavras que saem da minha boca, os sentimentos que eu deixo entrar no meu coração, os pensamentos que permeiam a minha mente. O pastor usa uma ilustração assim, que você não tem como impedir um passarinho de rodear a sua cabeça, de passear ali pela sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça, não pode? Você vai deixar um passarinho fazer um ninho aí na sua cabeça?
Se ele fizer, é porque você não está fazendo nada para evitar isso. Não é legal andar por aí com um ninho na cabeça, né? Nada a ver. Então Deus tem. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de lado, né, a vontade de Deus. Quando nós falamos desse do passarinho, é porque é o seguinte: se o passarinho vem e rodeia a sua cabeça, tudo bem, você espanta ele, ele vai embora. Se ele está fazendo um ninho, é porque você está deixando ele ficar lá. Então os pensamentos ruins na nossa mente são do mesmo jeito. Eles vão chegar. Vem ou não vem pensamento ruim na nossa mente? Vem ou não vem vontade de fazer coisa errada? Vem, muita, né? Carne velha, ela quer saber de fazer o que ela quer. A carnona velha quer saber de fazer o que ela quer. E aí o pensamento vem, mas o que você pode fazer? Evita esse pensamento de ficar lá. Você não pode impedir que ele chegue, mas o que você faz com ele determina a sua vida. O que você faz com aquele pensamento é o que vai mandar no que vai acontecer na sua vida. Então nós não podemos reclamar das situações que nós passamos hoje, porque são frutos do que eu plantei lá atrás. O que você tem plantado na sua vida de adoração, de louvor, de engrandecimento a Deus? O que você tem plantado? São coisas boas? Então o pastor disse agora há pouco: planta coisa boa, vai colher coisa boa. Pregar a palavra de Deus através do seu testemunho de vida. Então a adoração é o que você faz da sua vida. Você engrandece a Deus através da sua vida? A adoração não é um ato isolado, é um treinamento para a eternidade. Estamos sendo treinados para adorar a Deus na eternidade. Ser adorador é ter mudança de vida. Então o adorador é aquele que muda de vida, é aquele que a vida é transformada todos os dias de glória em glória. O ambiente de amor é um ambiente onde tem comunhão, perdão, compreensão e onde, apesar das diferenças, nós somos um. Então que nós possamos aprender a partir de hoje a adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Em Lucas 10, 27 diz assim: e ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Como eu falei, a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja nos ajuda a ser adorador, fortalece a nossa adoração e nos cura, nos transforma. Ame a Deus de todo o coração quer dizer de todo o seu espírito, com a ajuda do Espírito Santo. De toda a sua alma quer dizer entendimento. Você faz aquilo que a sua alma deseja, aquilo que o seu espírito deseja, que Deus deseja que ele faça. E de toda a sua força. Quando você sai da sua casa para vir até aqui, você está oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. É o momento em que você deixa de lado tudo que está lá fora e abre o seu coração para a adoração a Deus. Amém? Diga assim: eu sou um adorador. E a partir de hoje, a minha expectativa é de que a minha vida de adoração vai ser elevada para um novo nível. A unidade com Deus e com meus irmãos me curam. Você pode ficar de pé comigo, por gentileza? Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse agora e pensasse um pouco como tem sido a sua vida cristã. Será que os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas emoções têm sido dominados pela palavra de Deus? Será que a nossa vida cristã tem adorado a Deus ou não? Eu queria que você orasse comigo: Senhor, diga aí: Senhor, me ensina a ser filho. Senhor, me ensina a ser adorador. Porque a tua palavra diz que o Senhor está à minha procura. E eu me coloco, Senhor, à brecha, para que o Senhor possa me usar e que eu seja um canal de bênção onde quer que eu vá. Que a atmosfera dos lugares aonde eu convivo seja alterada, transformada pelo poder do teu Espírito Santo que existe em mim. Eu tomo posse da autoridade que o Senhor me deu como igreja e declaro agora que nós somos um em Cristo e nada e ninguém poderá impedir o agir da igreja neste mundo. Como igreja, Senhor, eu te louvo e recebo a adoração que eu tenho que aprender a te entregar. Por isso, Senhor, recebe o melhor do meu coração e me ensina
a ser adorador em todas as áreas e em todo o tempo da nossa vida. Amém? Glória a Deus.